E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos. Eu estou bem, saúde excelente e sei que vocês estão felizes também porque o Ceará venceu o jogo. O Ceará faz sua segunda partida em casa com vitória nesse Campeonato Brasileiro. Fez sua primeira partida em casa contra o Grêmio e venceu 2-0. Fez sua segunda partida em casa contra o Vasco e venceu por 2-1. A gente vai falar sobre isso, um resultado que deixa o Ceará bem, levando em consideração que são 4 rodadas até aqui do Campeonato Brasileiro. O Ceará já marcou 7 pontos na competição para o seu primeiro objetivo, que é chegar aos 45 pontos. O Ceará está se encaminhando para conseguir isso. E como disse o técnico Léo Condé, mais uma vez na coletiva pós-jogo, chegando lá, conseguir mais alguma coisa. A gente vai falar sobre isso, vai conversar sobre Pedro Raul. Olha, são 10 jogos do Pedro Raul pelo Ceará e ele marcou 9 gols. São já 4 gols nesses 4 jogos que ele atua dentro do Campeonato Brasileiro. Realmente o Pedro Raul vem fazendo a diferença para a equipe do Ceará. E a gente tem que conversar um pouquinho sobre o Guilherme. Eu achei que ele foi bem no jogo, muito bem, inteligente. Teve jogadas em que ele ficou com a bola para ganhar a posse para o Ceará. Quando teve a oportunidade, ele faz assistência do gol, que seria o gol da vitória do Ceará, porque ali o Ceará fazia 2-0, mas tomou um gol. Quer dizer, se não tem esse gol, se o Guilherme tenta chutar no gol e erra, se o Guilherme não é altruísta na jogada, talvez estivéssemos agora lamentando o empate do Ceará em 1-1, mas o Guilherme fez sua parte, o Pedro Raul muito mais, e o Ceará saiu de campo com a vitória pelo placar de 2-1. E o que mais me chamou a atenção foi a forma como o técnico Léo Condé elogiou o Guilherme, dizendo que trabalha com base, sabe o que é categoria de base e que o Guilherme está bem acima. Então, esse elogio chama muita atenção de um Léo Condé, que está aqui desde o ano passado, que eu não lembro dele fazendo assim elogios tão grandes a um atleta. Acho que nem ao Raul os elogios dele são tão incisivos quanto os elogios que ele fez ao Guilherme. A gente vai conversar, vocês vão acompanhar no vídeo esses elogios do Léo Condé ao Guilherme. E agora, o Ceará, claro, tem que pensar nos próximos jogos. Inclusive fiz uma pergunta ao Condé em relação a ele, se ele queria ou não, se ele pensa ou não, se ele trabalha ou não por um equilíbrio, né? Porque, pensa lá, o Ceará disputou 6 pontos em casa, ganhou 6. Disputou 6 pontos fora, ganhou 1. Então, não há um equilíbrio. Se ele pensa nesse equilíbrio, se isso é necessário, se isso é possível. Percebi primeiro que ele não gostou da pergunta, né? Não foi uma pergunta legal, levantando bola. Foi uma pergunta porque eu tinha dúvidas, eu queria saber o que é que ele pensava sobre isso. A gente também vai ouvir o Condé falando sobre esse assunto. E no próximo jogo o Ceará vai enfrentar o Bahia. A partida só acontece na segunda que vem, um tempinho para os jogadores do Ceará reduzirem o desgaste e se prepararem para esse confronto em Salvador. Tempo para você também deixar o seu like, ele é muito importante para o canal, para qualquer canal. Se você gosta dos nossos vídeos, já sabe pelos destaques o que é que a gente vai conversar aqui. Então, o seu like é muito, muito importante. Não esqueça de deixar o seu like aqui conosco. E para você que ainda não é inscrito no canal, eu quero instá-lo a fazer isso. Eu sempre tenho dito, porque eu vejo as estatísticas diárias e me chama muita atenção, que mais de 60% das pessoas que veem cotidianamente os nossos vídeos, não é a gente que vê uma vez na vida, não, é você que fica vendo todos os vídeos, mas não se inscreve no canal. Então eu quero instar a inscrever-se no nosso canal. Se você tem dificuldade para achar a página principal, onde pode fazer a sua inscrição, na descrição do canal, o primeiro link é a nossa página principal do YouTube. Então, vá na descrição, dê um toque já naquela primeira página, naquele primeiro link, você vai para a nossa página principal. Lá você vai encontrar inscreva-se, você clica, está inscrito, vem o sininho e aí você confirma todas as notificações. Por quê? Se você confirmar todas as notificações, você vai ter acesso rápido a todos os nossos vídeos. Então, todas as notificações é o caminho certo para você
ficar com a gente e ter todas essas informações. Tá legal? Galera, o Ceará venceu e venceu jogando uma boa partida. Esse 2-1 sobre o Vasco da Gama não foi uma coisa à toa, foi um demonstrativo do que foi o jogo. Eu falo muito sobre isso. Não dá para dizer que um resultado foi justo ou injusto, a não ser que ele tenha tido resultado com erro de arbitragem, ele pode ser injusto. Mas a justiça do resultado é bola na rede dentro do futebol. Futebol é isso. Só que, às vezes, o resultado não reflete o que foi a partida. Aí é reflexo. A partida ela é dominada por um time. Outro time vai lá, uma bola só, faz o gol. O adversário foi 1000 vezes e o goleiro pegou, a bola bateu na trave. Essa é a partida onde o resultado não reflete o que foi o jogo. Mas, quando, sei lá, o time tenta o gol e o outro é que faz, não dá para dizer que é injustiça. Então, eu tenho falado muito de reflexo do jogo. E esse 2-1 refletiu bem o que foi essa partida. Talvez o 2-0 fosse um reflexo até melhor, porque o Ceará foi melhor que o Vasco. Só que, do meio para o final do segundo tempo, o Vasco começou a ter chances de gol. E foi na sua principal chance, a sua chance real mesmo de gol, que o Vasco chega ali com o Verratti, que é um artilheiro nato. Não há dúvidas disso, e não é à toa que ele, junto com o Pedro Raul, chega à artilharia do campeonato com 4 gols. O Verratti vai lá e marca o gol do Vasco, mas um gol que não mudou o resultado em si da partida, foi vitória do Ceará, só diminuiu. O Ceará vencia por 2-0 e acabou vencendo a partida por 2-1. Mas o Ceará foi melhor a maior parte do jogo, o Ceará teve as melhores chances de gol do jogo, se a gente for observar o jogo inteiro. E o Ceará foi um time que, nas oportunidades reais de fazer o gol, fez os gols e conta com o centroavante Pedro Raul, assim, num momento realmente iluminado, né? Num grande momento, num momento em que a bola o procura nos momentos certos e ele procura fazer o gol também nos momentos certos. O primeiro gol sai assim, com uma bola que o Fernando Sobral tenta atravessar para a ponta esquerda procurando o Mugni. Na tentativa do lateral tirar a bola pelo Vasco, a bola se tornou mais profunda, ele conseguiu dar um toque para a bola ir mais perto da linha de fundo, e o Mugni chega inteligentemente, já percebeu que o Pedro Raul vinha na balada, tocou para trás e a bola parecia ser toda da zaga do Vasco. Os zagueiros estavam à frente do Pedro Raul, só que o Pedro Raul chega decidido a tocar na bola, a chutar a bola, a fazer o gol, e é isso que acontece. O Ceará faz o primeiro gol da partida. Depois o Ceará teve um momento em que a posse foi do Vasco, mas foi uma posse inerte, foi uma posse que não abalava, na verdade, ao Ceará, como o Ceará tentou durante todo o primeiro tempo, com mais possibilidades de gol do que o Vasco. E aí fomos para o segundo tempo, o Vasco com muitas alterações. Essas alterações deram mais posse, eram jogadores descansados. Aquela briga pela posse de bola, quando a bola sobe ali, aquela disputa, normalmente no primeiro tempo ela era ganha pelo Ceará. Começou a ser ganha pelo Vasco, com jogadores mais frescos no jogo, com mais condição de fazer essa disputa e ganharem a posse de bola. Então eles tiveram a bola no campo de ataque, mas demorou para o Vasco conseguir achar brechas na defesa do Ceará. Eu acho que só o cansaço é que trouxe essas possibilidades, essas brechas, essas lacunas para o Vasco se aproveitar e ter alguma oportunidade de gol. Nesse momento, o Ceará buscava o contra-ataque e não estava conseguindo achar. Eis que, numa bola do Galeano, e o Galeano estava muito caçado, né? O Galeano sofreu um rodízio de faltas. Os jogadores do Ceará até reclamaram disso. Quando o Condelli reclamou desse rodízio de faltas contra o Galeano, ele tomou cartão amarelo. Mas houve um rodízio, eram muitas faltas diferentes, de jogadores diferentes, mas sempre no Galeano. E numa dessas roubadas, o Galeano não sofre a falta. Aliás, ele até evita sofrer a falta, tocando a bola para o Fabiano um pouco mais na lateral. O Fabiano traz de volta para o Galeano, que acerta um lançamento, cruzamento, né? A bola estava muito ainda aquém da área e ele dá uma bola profunda lá na ponta esquerda, já na lateral da pequena área,
para o Guilherme, que de cabeça aciona mais uma vez Pedro Raul. Já tinha marcado o primeiro gol, e aí só ele e o gol, só ele e as redes, né? Quase impossível perder. O Ceará chega ao segundo gol no jogo. Mais uma vez, que tem sido característica do Ceará e tem deixado o torcedor muito chateado. O Ceará recua, dá a posse ao Vasco, e foi nesse momento que aquelas lacunas que eu falei para vocês começaram a surgir, e o Vasco começou a ser um pouquinho mais perigoso no jogo, e nesse momento uma bola de ponta esquerda, onde normalmente é necessário que tenha um jogador antes da primeira trave para tocar a bola, o Ceará falha nesse contexto. Prestem muita atenção nas jogadas de ultrapassagem dos adversários. Quando a bola é cruzada, sempre tem um jogador do Ceará próximo à primeira trave. O que acontece nos escanteios, nas faltas laterais, tem acontecido nas jogadas comuns. Quer dizer, deve ser um treinamento, algo que é determinado pelo treinador para que aconteça. Nessa bola, basicamente, em que o Verratti faz o gol, isso não acontece. A bola entra, como os treinadores gostam de dizer, que ela não pode entrar ali na área, ela entra, e entra junto à pequena área. O Verratti está lá, cabeça se abaixa, inclusive, para marcar o gol único do Vasco. O jogo passou a ser perigoso, vieram aí 9 minutos de acréscimo, o árbitro ainda deu mais 1 minuto de acréscimo no final, mas o Ceará consegue, sem sustos maiores do que o gol que tinha sofrido, né? Teve até um lance de susto ali na área, mas uma falta já estava marcada, inclusive, consegue manter o resultado, vencer o jogo por 2-1, confirmar uma segunda vitória em casa. E aí a gente precisa destacar alguns atletas. Eu vou começar destacando o Dieguinho, que talvez tenha passado desapercebido, mas um jogador que ganhou quase todos os seus enfrentamentos e com a posse de bola não faz bobagens, é sempre muito inteligente, ele consegue se livrar da marcação, faz inversões, tira a bola do canto onde está todo mundo ali para dar um pouco de tranquilidade, seja quando o time precisa do gol, seja está buscando a jogada ofensiva, seja quando o time está sendo muito acossado, porque aí tocando para a área de menor concentração é mais fácil trilhar o caminho do toque de bola e da manutenção. Então, um Dieguinho muito, muito importante na partida. E aí, é chover no molhado, mas é real. A gente precisa destacar o Pedro Raul pela partida que ele faz mais uma vez, além dos gols, muito inteligente na disputa de bola, em segurar a bola muitas vezes, em tocar seja do lado, seja para trás, mas mantendo às vezes uma posse de bola que seria difícil para um jogador que não fosse ele, que tem essa facilidade, essa tranquilidade de fazer uma jogada de pivô para fazer ali, e isso ajudou, é claro, o Ceará a ter mais posse e a vencer no final das contas a partida contra o Vasco, além dos gols que foram o principal do Pedro Raul no jogo, aliás, tem sido o principal do Pedro Raul na carreira e que ele reencontrou na equipe do Ceará. E aí o destaque para o Guilherme também, porque entrou, não foi tanto tempo, mas mostrou que tem personalidade. O garoto faz uma jogada junto à bandeirinha de escanteio ali do Ceará, aonde acho que o torcedor morre do coração. Era uma bola simples para ele chutar para frente, mas ele prefere ficar com a bola até que ganha a posse de bola para a equipe do Ceará, mas mostrando que tem personalidade, que o caráter está ali. E eu acho muito difícil alguém vencer, seja onde for, qualquer tipo de profissão, se não tiver muito caráter, se não tiver muita personalidade. Pelo menos isso o garoto está entregando, além da bola, porque a assistência para o segundo gol é exatamente, mais uma vez, uma parte positiva do Guilherme, né? Uma assistência que ele passa ali para que o Pedro Raul possa marcar o gol, o segundo gol, o gol da vitória do Ceará, porque lembrem-se que o placar acabou sendo 3-1. Então são 3 destaques bem importantes na partida, e 2 deles comentados pelo técnico Léo Condé. O Léo comenta mais uma vez a situação do Raul, que chegou ao Ceará meio desacreditado, estava no Corinthians, centroavante que não fazia gol. Chegou ao Ceará, 10 jogos, já marcou 9 gols, é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, junto com o próprio Verratti, com 4 gols. E é claro que o Léo Condé está bem satisfeito com o seu centroavante. Realmente o Pedro vem vivendo um momento muito especial com a gente aqui. Ele, já pontuei isso em outros momentos também, ele está muito motivado, muito feliz. Ele encaixou muito bem na equipe, assim como também
ele encontrou uma equipe organizada, estruturada, onde os jogadores também tentam sempre buscar a jogada de ataque. A gente é uma equipe objetiva, a gente fica pouco tempo com a bola, mas a gente está sempre procurando fazer boas triangulações, é uma marca nossa, né, de muitas triangulações pelo lado do campo, buscando cruzamento. É claro que a gente, ao longo da competição, a gente espera buscar outros repertórios de jogada, mas não resta dúvida que a gente joga muito em função do centroavante, em função do atacante. E além do Pedro Raul, que merece todos os elogios, também foi elogiado o garoto, o Guilherme. Ele ganhou uns elogios do Condé que eu nem imaginava. Eu não sabia qual avaliação que o Léo Condé fazia sobre esse rapaz. E olha, a avaliação do Condé é bem positiva. Veja só aí. Guilherme, eu já pontuei em outros momentos, é um jogador assim que é muito diferente, né? Já estou no futebol há bastante tempo, trabalhei muito tempo como treinador de base, praticamente 10 anos, trabalhando no Atlético, no América, e a gente tem uma certa experiência de conseguir detectar o talento, né? Isso é dele, é nato, e o Guilherme tem tudo para ser, né? É claro que tudo dentro do seu tempo, para ser um grande atacante do futebol brasileiro, né? É claro que vai amadurecer, está amadurecendo com os próprios jogadores, os companheiros de grupo, a rapaziada abraçou ele ali, vai cometer alguns equívocos, que é normal, da idade, da falta de experiência, de rodagem dentro de campo, mas vai apresentar coisas boas também, como apresentou 10 minutinhos finais ali na final do estadual, hoje também, né, a tranquilidade de escorar a bola para o Pedro ali, e além de, ele tem um outro aspecto muito positivo do Guilherme, que é um jogador assim, muito participativo na fase defensiva, tanto quando ele está jogando de 9, que ele pressiona muito os zagueiros, né, o volante, como também a gente tem essa possibilidade de usá-lo pelo lado do campo, na recomposição pelo lado do campo. Condé falou uma coisa que a gente já sabia, né, que ele é um cara que trabalhou muito com categoria de base, que sempre dá oportunidades a jogadores de base. Tem, por exemplo, o Rômulo, que aceitou vir para o Ceará, havia outros clubes interessados. Tudo bem, não leva em consideração que o Rômulo não está jogando bem, mas a situação de que foi o Léo Condé que lhe deu oportunidade para subir na base do Novo Horizontino. Então, é um treinador que gosta de revelar talentos. E ele deixou claro, pelo que vocês escutaram, eu também escutei na hora que ele estava falando e me chamou muita atenção, como o Condé vê um potencial assim, muito grande no garoto Guilherme. Então, se você pode pensar que ele não coloca o Guilherme em alguma partida, é porque ele entende bem o que é colocar um jogador de base e talvez queimar o garoto. Então, é o cara que está nos treinos, é o cara que percebe as situações e que, obviamente, deve querer colocar o jogador no momento certo, para ir ganhando ao mesmo tempo que experiência, também uma vivência positiva para quando tiver realmente a oportunidade, precisar que ele seja titular, não cair nos erros que alguns jogadores cometem e acabam perdendo bons momentos ou uma carreira que poderia ser promissora pela frente. Então, acredito que deve ser isso com o Léo. Agora, que o garoto mostrou personalidade, como a gente estava falando há pouco, ele mostrou. O jogo não era fácil. O Ceará não vivia seu melhor momento da partida contra o Vasco. Aliás, o Ceará vivia seu pior momento, o momento onde o Vasco estava começando a ganhar os enfrentamentos com o Ceará, as disputas de bolas divididas. E o garoto chegou e pôs ordem na casa. Pelo menos quando ele pegou a bola, foi simples tomar a bola do Guilherme, não. Acredito que isso pode potencializar para ele mesmo, Guilherme, novas oportunidades, já que o Léo Condé pensa isso tudo do garoto. A gente daqui vê potencial, mas o cara que vê treino todo dia diz isso, então o potencial pode ser bem maior do que aquilo que a gente imagina. Eu não sei se vocês acham, mas eu penso que o Ceará poderia ter uma pontuação melhor nesse brasileiro. 7 pontos, né? Se alguém dissesse o seguinte, vai começar o Campeonato Brasileiro, daqui a 4 rodadas, assina esse papel aqui que o Ceará vai ter 7 pontos. Olha, eu assinaria sem pensar 2 vezes. Acho que o Condé e a direção do clube fariam a mesma coisa. E eis que
4 rodadas depois, o Ceará tem 7 pontos, mas poderia ser melhor. Poderia ser porque o Ceará esteve vencendo o Red Bull Bragantino por 2-0. Porque o Ceará esteve vencendo por 1-0 na Serra Gaúcha Juventude. Então poderia ser melhor. De qualquer forma, é uma boa pontuação, sim. Eu perguntei para o Condé sobre essa questão do equilíbrio, porque acho muito difícil, não é nada impossível neste mundo, mas é muito difícil você ganhar todos os seus pontos em casa dentro de um campeonato brasileiro. E para um time que 2 vezes saiu na frente fora de casa e de 6 só marcou 1 ponto, está faltando o equilíbrio quando joga fora. Perguntei para ele se isso o preocupava e se ele pensava em fazer alguma coisa em relação a essa questão de um time com a pontuação mais equilibrada entre dentro e fora de casa. Olha só o que ele respondeu. A gente, independente de jogar em casa ou fora, a gente vai sempre tentar ter uma postura, a melhor postura possível. Agora é claro que você joga fora dos seus domínios, você vai jogar onde o adversário está acostumado, com o campo, com o clima, torcida. É uma série, não é só o Ceará. Você pegar quantas vitórias em 4 rodadas, estamos abrindo a 4ª rodada, que o visitante ganhou. É difícil ganhar fora de casa, mas a gente trabalha para conseguir vencer. Estivemos próximos, acho que em algum momento a gente pode conseguir trazer um resultado bom, né, que não seja a vitória, mas que seja pelo menos um empate. Assim como também, eu espero que não seja tão cedo, mas em algum momento a gente pode tropeçar em casa também. Então é uma competição difícil. O importante é que a gente iniciou bem, 4 rodadas aí, um recorte aí, com a pontuação bastante aceitável. Por alguns instantes no jogo, né, estava 2-0 a partida, o Ceará estava assumindo a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Obviamente não iria terminar de forma nenhuma essa 4ª rodada na liderança. É o primeiro jogo da rodada, então o Ceará iria dormir líder do Brasileiro em relação a, com a mesma pontuação dos 7 pontos, ao critério de desempate. Mas tomou o gol e aí perdeu essa momentânea liderança. Acho que isso não significa muita coisa, não. O que o Ceará precisava realmente era fazer os pontos da partida, vencer a partida, confirmar os 3 pontos. Olha como é que fica aí a classificação, com só o Ceará e o Vasco com 4 jogos, né? Todo mundo vai jogar ainda sua 4ª partida nesse Brasileirão. Mas Flamengo, Palmeiras e Ceará são os times com 7 pontos e o Ceará está na 3ª posição, porque no saldo Flamengo e Palmeiras têm situações melhores que a do Ceará. Se o Ceará tivesse vencido por 2-0, estaria na frente dos dois, mas como eu disse, todos os outros times, à exceção apenas de Ceará e Vasco, estão com um jogo ainda para cumprir nesse Campeonato Brasileiro. O fato positivo é que quando começou a rodada, o Vasco estava à frente do Ceará com 6 pontos. E termina a rodada, o Ceará à frente do Vasco, porque o Vasco mantém seus 6 pontos e o Ceará chega a 7 pontos. Então, por isso, já a rodada acaba sendo bastante positiva para a equipe do Ceará. Como é bom vencer, né? Como é bom confirmar os resultados, principalmente quando se joga em casa na competição. Vamos pensar aqui nos próximos jogos que o Ceará tem, as partidas que o Ceará tem pela frente nesse Brasileirão e também na Copa do Brasil. O Ceará joga contra o Bahia na próxima segunda-feira, o confronto é em Salvador, está marcado para as 8 da noite. Quem sabe o Ceará consegue sua primeira vitória fora de casa? Será difícil, né? O Bahia joga o melhor futebol nesse início de campeonato brasileiro. Acredito que ao lado do Inter, estou levando em consideração também os jogos que o Inter faz na competição internacional. O Ceará volta a jogar em casa no dia 26, no outro sábado, tem esse final de semana agora, no outro sábado, no outro final de semana, o Ceará joga contra o São Paulo. Essa partida acontece às 6h30 da noite. Eu fico imaginando, será que não vai ter mais jogo aqui 4 da tarde? É proibido, o calor é tão terrível que não dá para jogar 4 da tarde aqui. É um horário excelente para o torcedor tem que ficar esperando
para os jogos acontecerem às 6h30 da noite. Depois o Ceará joga pela Copa do Brasil. Essa partida está pré-agendada para o dia 30 de abril, uma quarta-feira, mas ela precisa de confirmação. Ela pode ser no dia 29, na terça, ou pode ser no dia 1º de maio, que seria a quinta-feira. A CBF vai desmembrar esses jogos da terceira fase da Copa do Brasil, jogos de ida. Esse primeiro confronto é no Castelão, já que a decisão acontece em São Paulo, a decisão da vaga para as oitavas entre Ceará e Palmeiras. No dia 3 de maio, o Ceará joga contra a equipe do Vitória. Essa partida está marcada para as 6h30 da noite, né? Se primeiro é uma quinta, 2 é sexta, 3 é um sábado. Então esse jogo do Ceará, ele não pode ser na quinta-feira contra o Palmeiras. Ele vai ser ou na terça, 29, ou na quarta, 30, porque dias depois, né, no sábado, dia 3, o Ceará vai enfrentar o Vitória aqui no Castelão, num confronto que acontece às 6h30 da noite. Depois o Ceará vai sair, vai a São Paulo, vai a Santos enfrentar a equipe do Santos no dia 12 de maio. Aí já uma partida que acontece às 8 da noite, portanto, são esses os próximos jogos do Ceará, 4 deles, como você percebeu, pelo Campeonato Brasileiro, e em meio a eles, né, 2 do Brasileiro, jogo da Copa do Brasil, outros 2 do Brasileiro. Será essa a vida do Ceará em seus próximos 5 compromissos nesse Brasileirão. São 6 dias, né, se a gente contar que o Ceará jogou na terça-feira e volta a jogar na segunda-feira, para que reduza-se o desgaste e o Ceará possa trabalhar. O jogo é em Salvador, não teremos assim um voo com escala, com conexão, é um voo para Salvador, normalmente é um voo direto, então deve o Ceará viajar diretamente para Salvador, fica um pouco mais simples para a questão de redução de desgaste do time, que na segunda-feira que vem vai estar jogando já pela 5ª rodada desse Campeonato Brasileiro. O que é que o Ceará pode ter de novidade para esse jogo? Muito provável que o Pedro Henrique, a informação do departamento médico, é que o Pedro Henrique iniciou um processo de transição. Com isso, aliás, iniciou um processo de transição há 2 semanas. Com isso, ele fez a 2ª semana de transição e já está em condição de... A informação do departamento médico é final da transição, já está em condição de ser avaliado ao final dessa semana e talvez poder jogar contra o Bahia na próxima segunda-feira. Não acredito num retorno diretamente para o time titular, se bem que o jogador que passa por transição, ele evolui, ele só volta quando estiver bem fisicamente. Mas também tem a questão do ritmo de jogo. Então vai ficar muito para o que o Condé vai ver durante os treinamentos. Mas acredito que no banco, uma opção, entrando na partida, essa deve ser a tendência do Pedro Henrique contra o Bahia, o que deve ser muito bom, o que é muito bom. Porque quando você olha para o banco de reservas do Ceará, você não vê um jogador que você tem certeza que vai mudar a forma do time jogar, que vai dar algo de diferente ao que o time está mostrando em campo. E quando eu observar Pedro Henrique no banco, eu vou conseguir ver isso. Então, começo a pensar que, sim, eu tenho Pedro Henrique no banco. Então, ele é uma reserva técnica que a equipe tem e que, se não puder jogar de início, será uma boa opção no banco de reservas. Isso a gente já olha com bons olhos, já vê como um retorno interessante para a equipe do Ceará. Portanto, esse retorno do Pedro Henrique é algo que não é confirmado, não é algo definitivo, mas é muito possível de acontecer na partida contra a equipe do Bahia na próxima segunda-feira. Amigos e amigas, quero sempre agradecer vocês por nos aturarem, estarem aqui no vídeo até este momento e pedir que você não esqueça de deixar o seu like. O seu gostei é a sua aprovação. Ela é muito importante para o canal. É um ok, é um gostei, é um legalzinho e ele faz toda a diferença para nós aqui na plataforma. Então, agradeço demais se você puder deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, a ideia é que você faça a sua inscrição. O que é que está faltando? Na página principal, você vai lá e clica no inscreva-se. Estará inscrito,
Clica em todas as notificações no sininho e quando tiver vídeo novo, certamente você será um dos primeiros a ser impactados com a nossa informação, com as notícias, com as novidades que o Ceará sempre traz. Então, essa é a sugestão para você também participar conosco. Vou deixar vocês com os gols dessa vitória do Ceará por 2-1. O Ceará batendo mais uma vez um adversário que vem jogar nos seus domínios, acaba sendo derrotado. Dessa vez, o Vasco da Gama pelo placar de 2-1. As imagens são do meu amigo Mário e do Garibaldi Soares, que trazem esse show de cobertura de informações com as suas imagens e com os gols de mais essa vitória do Ceará no Campeonato Brasileiro. O nosso compromisso é sempre o mesmo, se Deus nos permitir. A gente volta nos próximos vídeos. Até lá!